Amém. Então vamos para a palavra de Deus nessa noite. Já cultuamos, já cantamos ao Senhor nessa noite, mas hoje é o momento que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena oração para que Deus fale conosco essa noite através da sua palavra. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, te pedimos que nessa noite você venha falar ao nosso coração, para que a gente possa sair daqui edificados, fortalecidos e alimentados pelo Senhor. Deus, queremos ouvir aquilo que realmente precisamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que cada vez mais a gente seja conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Fica conosco nessa noite, assim te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Bem, como você sabe, o nosso pastor ele está fazendo as exposições dos 10 mandamentos. E domingo passado ele pregou sobre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E hoje então seria o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para se santificar. Entretanto, todavia, essa missão não ficará para mim, vai ficar com ele. Quando ele voltar, ele vai prosseguir então e vai estar expondo este mandamento. Entretanto, eu estarei trazendo uma mensagem hoje que está conectada aos 10 mandamentos. Eu estarei falando hoje sobre o propósito da lei de Deus. Nós sabemos que Deus ele estabeleceu a sua lei. Deus, ele criou os seus mandamentos. Todavia, com qual propósito Deus criou os seus mandamentos? Por que Deus formulou a sua lei? Qual foi então o objetivo de Deus em realizar e criar e formar os seus mandamentos? É sobre esse assunto que eu estarei tratando nessa noite. Você precisa ter a correta compreensão da lei de Deus, para que você possa enxergar quem você é de fato diante de Deus, para que você guarde a lei de Deus com a motivação correta e para que você também entenda a obra de Deus na história. Portanto, o meu objetivo aqui com essa mensagem, nessa noite, é que você saia daqui com a compreensão da função da lei de Deus. E a lei de Deus, ela tem duas funções principais. E a primeira função específica da lei de Deus é revelar o seu pecado e não salvá-lo. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e o 20. Diz assim o texto: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja só aqui, o apóstolo Paulo, ele começa seu argumento dizendo: aos que vivem na lei. Quem são estes que vivem na lei? Esses aqui são todos os seres humanos não redimidos, que estão incluindo tanto os judeus, que receberam a lei de Deus, os 10 mandamentos, por meio de Moisés, e também está incluindo os gentios, que são as nações pagãs. Então, todo mundo aqui está incluído nesse texto. Todo mundo, então, é responsável diante de Deus.
Depois disso, o apóstolo Paulo, ele diz, nesse texto aqui, que a lei foi dada para que se cale toda a boca. Para você entender o que isso significa, deixe-me contar a seguinte experiência quando eu saio para evangelizar nas ruas. Geralmente, quando eu vou evangelizar alguém, eu pergunto para ela: você se considera uma pessoa boa? Geralmente a pessoa enche o peito e diz que sim. Eu pergunto por quê? Aí ela fala: não, eu não mato ninguém, eu ajudo as pessoas, eu faço uma obra de caridade, eu sou uma pessoa boa. Tá. Mas eu faço uma outra pergunta para ela, parecida com essa: mas será que você é uma pessoa boa segundo o padrão de Deus? Aí a pessoa já fica meio pensativa e não sabe o que dizer. Então eu falo para ela: vamos fazer um teste? E eu apresento para ela a lei de Deus, alguns mandamentos. Eu chego para ela e falo: olha, a Bíblia diz para não mentir. Você já contou alguma mentira na sua vida? Aí a pessoa diz que sim. Depois eu respondo e falo para ela mais um mandamento. A Bíblia diz para honrar pai e mãe. Você alguma vez já desonrou seu pai e a sua mãe algum dia? A pessoa diz que sim. Depois eu falo mais algum mandamento. A Bíblia diz para não roubar, não furtarás. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Quando eu chego nesse mandamento, geralmente a pessoa fica meio constrangida de dizer que roubou alguma coisa. Aí então eu ajudo ela. Peraí, você pensa que ladrão é só aquele que rouba banco? Não. Aquela pessoa que compra CD pirata também está roubando. É ladrão também diante de Deus. Tanto aquele que assalta um banco, que rouba um carro, e aquele que está comprando CD pirata. É ladrão. Você já comprou CD pirata na sua vida? Já. E quando eu falo esses mandamentos para ele, eu digo: então, você está me falando então nesse momento que você é uma mentirosa, rebelde e ladrão. A lei de Deus diz isso de você. E quando eu falo isso, o que a pessoa faz? Ela se cala. Ela não tem argumento. Ela fica em silêncio, como vocês estão. Ela não tem o que argumentar. Quando a gente é exposto diante da lei de Deus, ela revela o nosso pecado. E não tem o que a gente falar, o que argumentar. A lei de Deus tem esse propósito de calar a nossa boca. Ficamos calados. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que a lei de Deus tem esse propósito de calar a nossa boca, de calar os nossos argumentos. Não temos o que dizer diante da lei de Deus. Somos sim mentirosos. Sim, eu desonrei meu pai e minha mãe. É verdade. Não tem isso. A lei de Deus ela faz isso, ela tem esse propósito de nos silenciar diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ainda no versículo 19 aí, ele diz que a lei de Deus foi dada para que todo mundo seja culpável perante Deus. Veja bem, o pecado já havia entrado no mundo com Adão e Eva, e a culpa também. Entretanto, era necessário uma formalização, e a lei de Deus é essa formalização, para que Deus ele diga ao pecador: olha, você vai ser condenado pela quebra desse mandamento e desse mandamento, ou seja, todos os mandamentos. Então, a lei de Deus, ela foi feita, Deus criou ela para que o homem se torne culpado. E o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que a lei torna o homem completamente culpado diante de Deus e digno de ser condenado. É isso que a lei de Deus ela faz. Ela cala a nossa boca, não há argumentos, não temos o que argumentar, e ela também traz culpa. Nós nos tornamos culpados diante de Deus por quebrar os seus mandamentos. Mas também o apóstolo Paulo, ainda no versículo 20 aí, já concluindo o seu argumento, ele vai dizer que ninguém será justificado diante dele por obras da lei.
Ninguém. Ou seja, o que isso significa? Significa que você nunca será considerado justo diante de Deus fazendo o que a lei ordena. Você nunca vai conseguir. Nós não conseguimos nos tornar justos diante de Deus obedecendo a lei de Deus. Pois ninguém consegue guardar a lei de Deus perfeitamente. É impossível. Por isso, toda pessoa ela se torna amaldiçoada por essa incapacidade. E é por causa disso que ninguém vai ser salvo pela obediência à lei de Deus. Porque ninguém vai se tornar justo pelas obras da lei. Ninguém vai conseguir guardar a lei de Deus perfeitamente. Ninguém consegue atingir o padrão da excelência da lei de Deus. Por isso que a lei de Deus, ela não pode nos salvar. Ela revela o nosso pecado apenas. E Paulo, portanto, ele vai concluir aqui o seu argumento, dizendo uma das maiores funções da lei. Ele vai dizer aí, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela serve então para quê? Para revelar o pecado do seu coração. A lei, ela faz você enxergar o seu próprio pecado. Veja que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 7:7. Abre aí a sua Bíblia. Em Romanos 7:7. Paulo diz o seguinte, olha só o que ele diz aí nesse texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Veja só aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele conheceu a cobiça do seu próprio coração por intermédio da lei, porque a lei diz lá no último mandamento, não cobiçarás. Então, por causa da lei, o que o apóstolo Paulo conheceu? A própria cobiça do seu coração. Então, a lei de Deus, ela tem esse propósito de revelar e de identificar o pecado do seu coração. Todavia, a lei de Deus não tem o poder para lhe salvar. Ela não tem. Ela só revela o pecado do nosso coração. A lei de Deus, ela tem a função semelhante à de um exame médico. Você, quando vai fazer um exame médico, por exemplo, você vai lá no médico, você faz o exame e aquele exame serve para quê? Para identificar um problema ou uma doença que você tenha tido ou está tendo. A lei de Deus, ela tem esse mesmo propósito apenas, de identificar o problema, de identificar o pecado do seu coração, mas ela não tem o poder de curar o pecado. A lei não faz isso, ela não sara, ela não cura o nosso pecado. Por isso que ninguém pode ser salvo se esforçando para obedecer a lei de Deus, porque ninguém vai ser salvo mediante a lei de Deus. Ninguém. Infelizmente, no nosso tempo, tem muitas pessoas que pensam que a salvação é pela lei. Então elas se esforçam, se empenham para estar guardando, obedecendo a lei de Deus, na tentativa de alcançar a salvação. Mas ela não vai conseguir. Por quê? A lei, ela apenas revela o nosso pecado. Ela não tem o poder de nos salvar. Portanto, você jamais deve confiar nas obras da lei para ser salvo. Você não deve buscar tentar conquistar a sua salvação pela obediência da lei. Você não vai conseguir. Por
adquirir justiça própria, tentando guardar a lei de Deus para tentar ser aceito por Deus nos céus por intermédio dela. Não dá para ser assim, é impossível, é em vão, é perca de tempo, porque o propósito da lei, segundo o apóstolo Paulo aqui, é revelar o nosso pecado, é calar a nossa boca diante de Deus, é trazer culpa e condenação sobre nós. Esse é o propósito da lei. Entretanto, todavia, existe uma boa notícia para nós e uma esperança de salvação para você, pois, em segundo lugar, a lei de Deus também tem um outro propósito. A lei de Deus também tem um propósito de conduzir você para Cristo, o único Salvador. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, no versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Diz assim o texto: de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Veja só aqui, o apóstolo Paulo diz neste texto que a lei de Deus nos serviu diário para nos conduzir à pessoa de Cristo. O aio era um escravo que tinha como tarefa cuidar de uma criança até que ela chegasse na idade adulta. E o aio, ele levava as crianças para a escola. E ele tinha a função de zelar por elas e de cuidar do comportamento delas em casa. E os aios, com frequência, eles eram disciplinadores severos, e fazendo com que as crianças que estavam sob a sua proteção ansiassem pelo dia que elas sairiam da sua custódia. E a lei de Deus, ela é então o nosso aio, que revela o nosso pecado e nos conduz para Cristo, para o Salvador. E como é que isso acontece? Veja só, quando você é confrontado com a lei de Deus, você começa a ver o seu estado de pecador. Você começa a enxergar as suas iniquidades, as suas abominações e as suas maldades que você praticou. Você começa a ver tudo isso. Você começa a ver a imoralidade que você praticou. Você começa a ver as mentiras que você contou. Você começa a enxergar toda a cobiça do seu coração, todo o ódio, toda a raiva. Você passa a ver e enxergar tudo isso. Tudo vem à tona. Você vê o estado miserável que você se encontra diante de Deus. E você, ao enxergar a sua perdição e a situação trágica que você se encontra, o que você vai fazer? É nesse momento então que você vai buscar um Salvador, que você vai buscar alguém para que resgate você dessa situação, para que tire você então da escravidão do pecado. E o único que tem o poder de lhe salvar é Jesus Cristo. Por isso a lei de Deus, ela vai lhe conduzir para Cristo, para Jesus, para que você possa ser salvo e ter o perdão dos seus pecados. É assim que a lei de Deus lhe conduz para Cristo. Ela leva você para o Salvador, porque a lei diz, ela
ela revela o seu pecado, ela mostra a situação perdida no seu coração. E quando você se encontra assim, perdido, você então busca um Salvador. Por isso, quando você vai evangelizar alguém, não adianta você oferecer o Evangelho da Graça. Antes você deve confrontar a pessoa com a lei de Deus e mostrar para ela que ela é uma pecadora, e mostrar para ela que ela mentiu, que ela adulterou, que ela roubou, que ela está debaixo da ira de Deus, da condenação. Depois que você mostra o estado de perdição que ela se encontra, você vem então com o Evangelho da Graça. Você vem então com a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. É assim, a lei de Deus faz isso. Ela revela o seu pecado para que ela possa então lhe conduzir para Cristo, o Salvador. E uma vez você estando em Cristo, indo até Cristo pelos olhos da fé, com o arrependimento dos seus pecados, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele diz aí no texto de Gálatas, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, quando a lei de Deus te leva para Cristo, e você então deposita a sua fé em Cristo, o que acontece? Você é justificado diante de Deus. Você é declarado legalmente justo diante de Deus, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pelo aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Você é justificado, declarado justo diante de Deus. Eu gosto de usar a seguinte ilustração para explicar a doutrina da justificação. Imagine aqui que eu tenha uma folha de papel e aqui estão os seus pecados. A lei apontando para cá, dizendo que você mentiu, que você roubou, que você desonrou seu pai, sua mãe. Está aqui a sua ficha suja de pecado. E o que Cristo ele fez? Ele pegou essa ficha e cavou na cruz. Lá naquela cruz, quando Cristo está morrendo ali, ele leva sobre si os seus pecados, é imputado sobre ele. Lá a Bíblia diz que ele se fez de mentiroso, ele se fez de assassino, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele paga o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, debaixo da ira de Deus. Ele é abandonado pelo Pai lá na cruz, para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Ele morre ali então pelos nossos pecados. Todavia a Bíblia diz que ele não ficou morto na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu aos céus e hoje ele vive e reina para todo sempre. E quando ele ressuscita, então, ele dá para você uma outra ficha. Uma ficha limpa, branca, sem nenhuma sujeira. Ou seja, ele aplica sobre você a justiça dele. Pois a Bíblia diz que ele viveu uma vida perfeita. Ele nunca pecou. Então ele coloca, imputa sobre você a sua justiça. E ele leva os seus pecados na cruz. Então há uma dupla imputação. E é dessa maneira então que você é justificado diante de Deus. É declarado uma pessoa justa. E é só assim que temos então o direito legal de entrar na eternidade, no céu, pelos méritos de Cristo. Porque a obra de Cristo é a única coisa que pode de fato nos justificar diante do Pai. A lei de Deus não pode fazer isso. Somente Cristo, só a obra de Cristo, a pessoa de Cristo é que nos justifica e nos declara justo diante de Deus. Por isso, você não pode confiar na lei de Deus para ser justificado. Você não pode depositar a sua esperança na lei de Deus para ser considerado uma pessoa justa diante de Deus. Você não pode fazer isso.
Você deve confiar unicamente em Cristo, na obra de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, em tudo que Ele fez por você, para que você possa ser então justificado diante de Deus e ser aceito por Deus na eternidade. Deposite então toda a sua confiança no que Cristo fez por você. Somente em Cristo você deve então lançar toda a sua esperança, porque Cristo, Ele é o único que verdadeiramente tem poder para justificar você diante de Deus. E uma vez que você é justificado por Deus, você é justificado para sempre. Você não deixa de ser justificado, você é justificado para sempre. Se você foi justificado por Deus, você é justo diante de Deus para sempre. Você está então 100% justificado, se você depositou a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo. E, para concluir, nunca se esqueça então que o propósito da lei não é salvá-lo. O propósito da lei é revelar o seu pecado, é mostrar que você é um pecador diante de Deus, para que ela possa lhe conduzir para Cristo, para que você então venha a ser justificado e salvo somente pela fé em Cristo Jesus e não pela lei. Entretanto, deixe-me fazer uma importante observação aqui, pois alguém pode pensar: já que a lei de Deus não me salva, o que me salva é somente a fé em Jesus, então eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Para que guardar? Se a lei não me salva, quem me salva é a fé em Jesus, então eu não preciso mais obedecer a lei de Deus. Para que ela serve? Eu já estou salvo em Jesus, eu já estou justificado em Jesus, declarado justo para sempre, então eu não vou mais obedecer a lei de Deus, não preciso mais dela. Alguém pode pensar assim, e Deus, sabendo disso, que alguém poderia ter esse pensamento, veja o que Ele disse por intermédio do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, no versículo 31. Volta lá para Romanos 3, versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Romanos 3, 31. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Veja só aqui, Paulo está dizendo que não devemos deixar de obedecer a lei de Deus porque fomos justificados pela fé em Cristo. Pelo contrário, devemos confirmar a lei, devemos obedecer a lei de Deus, devemos nos esforçar para guardar a lei. Todavia, eu não vou me esforçar para guardar a lei, para me conquistar a minha salvação. Esse não é o motivo. O motivo de você se esforçar para guardar a lei de Deus é a sua gratidão por Deus, é o seu amor por Deus, por tudo aquilo que Ele fez por você, por tamanha salvação que Ele te deu. É isso que você vai fazer. Você vai confiar então na justiça de Cristo, nos méritos de Cristo, que Ele pagou o preço do seu pecado, e por causa disso você é declarado justo diante de Deus. Você confia nisso. Você não está confiando na lei de Deus para ser salvo. Então você passa a ter paz, porque você sabe que não vai conseguir guardar perfeitamente a lei de Deus. Mas a sua salvação não está na lei, está em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Mas você vai se empenhar, se esforçar para guardar a lei de Deus por
causa do seu amor que você vai ter por Deus. Pois a palavra de Deus diz que Deus um dia nos amou primeiro e agora devemos amá-lo. E nós demonstramos para Deus que o amamos quando guardamos os seus mandamentos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor, através da sua lei, revela o nosso pecado e mostra que somos pecadores, e somos mesmo, Senhor. Somos pecadores e falhas diante de Ti. Mas a Tua lei também nos aponta para Cristo, a nossa única esperança, o nosso único Salvador. Queremos depositar todos os dias da nossa vida a nossa esperança em Jesus, que nos salva verdadeiramente da condenação eterna e nos leva para a vida eterna. Ajude-nos, Senhor, a Te amar a cada dia e viver para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.